Bom, vou continuar aqui então. Bom, então a gente tem que propor aí os pontos onde a gente vai abastecer, gerar energia, navegação, entre outras. Então, tudo isso, para a gente conseguir gerenciar tudo isso, é importante a gente estar medindo essas variáveis, né? Se tiver passando correto aí, vocês me avisam, né? Ou se tiver travado, vocês avisam para eu mudar aqui. Bom, bacia hidrográfica, então, a ideia que eu mencionei lá, de área de contribuição que drena tudo para um único ponto. Então, se vocês perceberem aí na imagem, você tem a nuvem lá mandando a chuva para aquela região. Toda essa parte azul ali é a rede de drenagem que está tendo no seu sistema. Então, tudo isso que está caindo na parte superior, ele vai descendo por gravidade até chegar no ponto mais baixo do sistema de vocês, da bacia, que é o nosso exutório. Então, a gente tem alguns conceitos históricos aí para essas características, mas o importante é vocês terem essa ideia de bacia hidrográfica e exutório. Quando você tem rios, você tem o que a gente chama dessas planícies aluviais, calha do rio natural, né, por onde a água está escoando, e meandros. Esses meandros, imaginem como se fossem aquelas curvas que você vai ter no rio, né? Deixa eu ver aqui se está... Às vezes eu fico meio perdido quando é só no compartilhamento de tela, né? Ah, beleza. Beleza. Quando a gente tem um rio, a gente vai ter depósito numa determinada margem e erosão em outra. Então, imagine que você... deixa eu ver aqui alguma coisa... Fique fácil de você visualizar onde é que vai ter erosão, onde é que vai ter deposição. Aquela parte de cima, ali, onde tem aquela curvinha, próximo ao nome planície aluvial lá em cima. Então, quando você tem uma curva naquela formatação ali, ó, ali é tipicamente uma área de erosão. Então, sua água vai bater naquele ponto e vai erodir durante todo o período que ela estiver batendo. Essa margem oposta, aqui tem planície aluvial, calha, e tem essa margem oposta aqui, aqui é tipicamente uma margem de deposição. Então, por que acontece isso? Tipicamente, naquela margem superior ali, você tem a velocidade maior, né, da sua água e ela favorece a uma força maior do que a resistência daquele solo ao fluxo que passa por ele, né? Na margem de deposicional aqui, a velocidade da partícula tende a cair, então e vai ficando mais raso, né? E você favorece uma zona de deposição de partículas. Então, quando vocês tiverem um rio, vocês conseguem mais ou menos perceber onde você vai ter uma zona de maior e menor velocidade pelo formato que você tem ali, né? Se você estiver próximo de uma curva, você já sabe mais ou menos onde tem a tendência de ter velocidades maiores e menores. Bom, aqui tem exemplos, né? Você tem canais únicos, canais múltiplos. Canais únicos, vamos dizer, um rio que não tem muita variação. Agora vá lá na serra. Na serra, em alguns pontos, quem já fez aquele rafting, né? Tem alguns pontos que eles formam as ilhas lá, dividem alguns trechos, porque a água, ao longo do tempo, ela não foi capaz de erodir, né? Ou de carrear essas ilhas que foram sendo formadas ali naquele meio. Rios sinuosos, então rios na Amazonas, você tem alguns rios nesse sentido aqui, então ele faz diversas curvas, né? Eles vão fazer diversos meandros.
E esses entranças aí também, você vai ter ele formando diversos caminhamentos diferentes. Isso aí, em rios com bastante pedra, às vezes você vê essas formações aí de vários caminhos diferentes, né? Bom, aqui tem uma ilustração bastante boa, né? De como funciona aqui uma bacia hidrográfica, cabeceira é o ponto mais alto de uma bacia. Então, vamos supor ali tem, ó, cabeceira. Você tem um ponto mais alto dessa bacia hidrográfica, próximo ao divisor de águas dela, né? Então, tipicamente ali tem um determinado comportamento. Aqui a calha natural de um rio. Por topografia, você consegue determinar essas seções e ver mais ou menos a calha por onde se dá o escoamento natural. Quando supera a água que você tem, ela supera a capacidade dessa calha, então o que é que vai determinar a capacidade dessa calha aqui? Você vai ter uma determinada velocidade, né? Passando aqui ao longo do tempo. Se preencher toda essa seção, ocupar toda essa seção aqui, quer dizer o quê? Opa, quer dizer que a quantidade de água que está passando nesse sistema, ele, vamos dizer, é transportado por esse canal naquelas condições. Então, isso a gente vai ver mais à frente quando a gente estiver tratando de canais, mas a gente vai ter relações lá entre declividade, entre outros aspectos, que vão estar dizendo aqui a quantidade de água que pode passar em um determinado sistema. Quando supera a capacidade dessa calha natural, a gente tem um evento de inundação. Então, se não tiver nada, você vai ter essa inundação dessas partes ribeirinhas. Se você tiver casas em lugar de árvores, você vai ter aquelas inundações urbanas que causam diversos problemas, né? Então, quando a gente tem essa parte de inundação urbana, aí vocês vão ter que fazer estudos hidrológicos para determinar um mapa de risco, um mapa de perigo, e propor medidas para aquela comunidade, para que ela não venha mais a sofrer com esses eventos, né? Mas é um evento natural de inundação. Quando supera a capacidade desse canal em conduzir a quantidade de água que chegou nele, ele vai extrapolar e vai causar inundação nas adjacências, né? Bom, quando a gente quer medir, a gente tem que determinar esse perfil transversal em alguns lugares para determinar a vazão que está passando nele, né? E a vazão, ela varia a cada nível. Então, a cada nível de água aqui, vamos supor que ali eu estou fazendo aquela medição de vazão, né? Ali está passando uma vazão de 1 metro cúbico por segundo, vamos dizer. Se esse nível de água tivesse onde está meu braço ali medindo, estaria passando 2 metros cúbicos por segundo, por exemplo. Então, a vazão ela varia conforme o nível daqui está variando. Quando a gente sabe disso, a gente tem como estabelecer relações entre o nível de água no rio e a vazão nele. E é isso que a gente tipicamente vai utilizar para medir o que tem aquele tubo ali, ó. Onde tem aquele tubo, tipicamente é onde você vai instalar um sensor de nível, porque aí ele consegue registrar automaticamente esse nível ao longo do ano todo. E assim que em muitos lugares você consegue saber a vazão que está passando lá todo dia. Porque seria muito dispendioso eu ter uma pessoa medindo cada rio do Brasil, né, em diversos pontos todo dia. Então isso não acontece. Você vai ter equipes que em determinadas épocas elas vão medir a quantidade de água que está passando e vai relacionar essa quantidade de água com o nível de água do rio naquele dia. Então, quando faz essa relação, você vai conseguir estabelecer, após um tempo, o que a gente chama de curva-chave, que é uma curva que ela faz uma relação entre o nível de água que tem no rio e a vazão que está passando por ele, né? Bom, sinuosidades em rios, a gente tem um rio mais ou menos com esse sentido, com diversas curvas. Para você avaliar a sinuosidade dele, então vamos supor que reto, né? Vamos dizer, o caminho mais próximo entre dois pontos é uma reta, né? Matematicamente, a sinuosidade é estabelecida por esse tipo de fórmula. Entre o L, que é o comprimento do rio, dividido pelo D, que seria a ligação entre os dois pontos que a gente está avaliando por uma reta. Então, se essa relação L sobre D for menor que 1,05, a gente vai ter canais retilíneos. É natural, né?
como eu falei, se o caminho mais próximo entre dois pontos é uma reta, o próximo aqui seria os dois serem iguais a 1, né? Então, você teria os dois iguais a 1, então é um canal reto, vamos dizer. Um canal completamente reto seria quando isso aqui fosse igual a 1. Então, sendo menor que 1.05, isso aqui vai ser retilíneo. Entre 1.05 e 1.5 sinuosos e maior que 1.5 com meandros. Então, esses com meandros, tipicamente o rio da Amazônia, você tem ele com essa formação de meandros. O Jacuí, se eu não me engano, aí em Porto Alegre, deve ter esse tipo de formação também, meandrante, né? Bom, isso aqui é outro aspecto extremamente importante, como obter a declividade, né? Vocês às vezes devem ficar se perguntando o que é que essa declividade está querendo me dizer aí. Então, quando você faz uma relação entre cotas, esse Z, o que ele está te dizendo é, ó, uma diferença de cota desse ponto de baixo até o de cima, dividido pelo comprimento, isso aqui me dá a declividade desse terreno. E esse parâmetro declividade, ele vai ser essencial para a gente determinar a vazão que está sendo transportada em um rio, em um canal, entre outras características aí. Declividade muito alta, você vai ter lá um terreno íngreme, vamos dizer lá na serra, você tem a Serra Gaúcha aí, você tem diferença de cota bastante grande de um ponto para o outro. Então, o que é que isso implica? A velocidade de escoamento pode ser muito mais rápido. Quando você tem uma declividade muito grande, o que é que acontece? O seu escoamento ele pode acontecer muito rapidamente. Então, vocês já ouviram falar naquele fenômeno lá de enchente, que do nada chega uma quantidade absurda de água, pega um pessoal que está desprevenido ali tomando banho na cachoeira, em determinado local, e às vezes pode levar a pessoa embora, né? Isso acontece por quê? Porque aquela chuva, ela ocorreu de forma concentrada numa bacia hidrográfica tal que talvez tenha declividade tão acentuada, né? Esse fluxo de água chegou muito concentrado de uma vez só no único ponto, entende? Então foi um evento de enchente brusco, e aquele evento brusco, às vezes ele não consegue ser sentido pelos gestores ali da região, né? É claro que hoje em dia não é para ser muito aceito isso, porque o pessoal já monitora bem essas regiões turísticas. Então, vamos supor que ocorreu um evento de precipitação grande na cabeceira daquela bacia, e você sabe que aquela quantidade de água vai chegar num ponto turístico, podendo causar algum prejuízo, você já tem que ter algum sistema de alerta que avise aquelas pessoas para que elas não venham a sofrer, né, com essa chegada repentina de uma quantidade de água absurda. Então, declividade ela vai estar associada com a velocidade do escoamento e, consequentemente, com a vazão que vai estar transportando aquele canal ali. Então, a bacia que a gente monitorava, imagine mata ciliar, né? Então, para quem tem para quem não é muito da linha desse negócio e às vezes quer, vou derrubar tudo, né? Melhor derrubar tudo e produzir as coisas. O que é que acontece? A mata ciliar, como o próprio nome diz, é uma mata de proteção. Imagine que você é um cara careca, uma mulher que está careca também, né? Imagine aí, e você joga terra em seu cabelo. Joguei. E eu jogo um copo de água. Então, se eu tô careca aqui, eu jogo um copo de água em minha cabeça, quase toda a terra ela vai embora, né? Então, quase toda a terra ela sai de uma vez. Se eu tenho já um monte de cabelo, né? Agora eu sou um roqueiro lá, todo cabeludo, e jogo terra em minha cabeça e depois eu jogo água. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Boa parte da areia que foi jogada, ela vai ficar retida. Então entenda a mata ciliar como isso, né? Uma mata de proteção que vai evitar que essa terra que é gerada ao longo da bacia hidrográfica, ela chegue muito rapidamente à sua rede de drenagem. E se ela chegar na rede de drenagem, ela vai causar, ela leva contaminantes, ela pode assorear aquele local. Imagine que é um local que você está captando água e sua tubulação está instalada em um ponto tal. Começa a chegar à terra até o ponto de obstruir aquela tubulação, entende? Então, essa mata ciliar ela tem diversas finalidades e é bom conservar ela. Tem um código florestal que ele estabelece aí os comprimentos que tem essa mata ciliar em função do comprimento
da largura do rio, né? Comprimento não, da largura do rio. Então, a mata ciliar, ela filtra os sedimentos, estabiliza as margens e favorece lá a flora e a fauna. Você tem lá um código florestal que ele vai nortear 30 metros para rio até 10 metros, 50 de rios de 10 a 50 metros de largura, entre outros. Então, a depender da largura do rio, você vai ter aí um maior comprimento daquela mata ciliar ali. Bom, aqui eu vou entrar numa parte que depois eu espero ensinar para vocês, né? Se eu tiver oportunidade. Se eu não tiver também, pode me perguntar no privado que eu ensino a quem tiver interesse em mexer no ArcGIS, Drizzle, entre outros softwares de processamento. Para você conseguir simular isso aqui matematicamente, a gente vai tipicamente fazer uso de geoprocessamento. Você vai ter que fazer uso de geoprocessamento e tipicamente a gente usa isso aqui, ó, modelo numérico de terreno. O que é esse modelo numérico de terreno? Basicamente, é uma representação numérica da cota onde se localiza o ponto onde está aquele cara medindo ali, ó. Então, eu tenho um satélite lá que foi lançado pelo pessoal da NASA, sei lá. Esse satélite, ele identifica, ó, aquele terreno, ele está 90 metros acima do mar, onde está o cara com o computador. Mais acima ali, ele está 100 metros acima do nível do mar. E ele divide isso em gratículas, né? Com tamanhos conhecidos, vamos dizer 90 por 90 metros, 30 por 30 metros. Cada uma dessas, ela tem uma única cota. Então, com isso, eu consigo montar mais ou menos, numericamente, a conformação dessa bacia hidrográfica. E como eu sei o terreno mais alto, a cota mais alta e a cota mais baixa, eu consigo propor uma rede de drenagem para onde está se direcionando o meu escoamento. Então, isso é o que o modelo hidrológico vai fazer, né? Através do geoprocessamento, você consegue propor a direção do fluxo para onde ele está se dirigindo e, através das características do solo, ele consegue te dizer, ó, tanto está infiltrando, tanto está evapotranspirando, no fim está saindo tanto de vazão no ponto que você deseja saber a informação. Bom, então é importante a gente saber aí essa questão de bacia hidrográfica, que eu já mencionei lá, que se trata dessa área de contribuição natural, né, que vai drenar tudo para um único ponto, porque isso está associado à poluição dos rios, do ar, do solo, entre outras coisas aí. Então é importante ter um entendimento de como funciona essa bacia. E aqui a gente tem uma diferença entre bacia urbana e bacia rural. Talvez vocês percebam agora, né, como é que isso se comporta. O que é que acontece? Em uma bacia urbana, a gente tem impermeabilização do solo. Imagine que você tem asfalto em Porto Alegre, concreto a tudo que é lugar. O que é que acontece? Se você tem concreto e asfalto, toda a água da chuva que cai naquela região, ela, quase toda ela, não vou dizer toda, né? Ela se transforma em escoamento superficial. E ela vai muito rapidamente para o ponto de saída. Então, tipicamente, quando a gente tem uma bacia urbana, esse escoamento ele se dá rápido e ele acontece rápido no tempo e com uma magnitude grande. Quando a gente tem uma bacia rural, a gente vai ter lá parcela da água infiltrando no solo, parcela da água evapotranspirando, entre outras coisas. O que acontece? O pico dessa vazão acaba sendo bem menor. Dá para comparar com a parte que o pessoal está falando, o achatamento da curva da Covid, né? Então, imagine que a nossa área impermeável, vamos dizer, cidades que é tudo impermeável, ela está naquela situação para a água como se fosse o pico da Covid, né? Então, está favorecendo isso. Quando você permite que não tenha medidas de controle para que sua água não chegue toda de uma vez no único ponto. E quando sua água chega toda, imagine todo esse pico de água chegando num conduto que não suporta isso. Então, parte vai causar alagamento, entende? Por deficiência no sistema de drenagem lá do seu sistema. Então, se o seu sistema não for bem projetado, ele vai acabar causando alagamento naquela região. Quando eu estou na área rural, eu já tenho lá essa diminuição do pico do meu sistema, apesar de estar passando o mesmo volume, só que isso é mais distribuído
ao longo do tempo. E assim eu impacto menos o sistema de drenagem, entende? Então, tipicamente aqui é o comportamento de um sistema rural. Ah, eu consigo reduzir o pico em cidades do sistema? Consegue. Então, se você for um gestor, um engenheiro que está orientando o gestor de uma cidade, você pode falar para o cara, ó, propunha aos habitantes da cidade fazer uma forma de captar água da chuva e reter em casa para algum uso qualquer e depois liberar para o sistema. A redenção ali, redenção entre vários outros parques que tem em Porto Alegre, aquilo funciona como uma forma de controle da quantidade de água que chega, entende? Porque se aquilo tudo fosse impermeável, você não teria ali uma parcela daquela água se dirigindo para o solo, né? E se distribuindo melhor ao longo do tempo. Isso aí iria ter um impacto maior lá no seu sistema de drenagem. Então, aquelas praças são bem importantes também para isso, né? Para reduzir a quantidade de água que chega lá no exutório. Bom, então você tem aí bacias rurais, florestal, paisagem, agricultura, entre outros. Bom, em rios aí, tipicamente, a gente faz esses monitoramentos para favorecer tanto a fauna e a flora, né? O assoreamento de rios, verificar como está ocorrendo para favorecer a navegação. A dragagem, que acontece em Porto Alegre, direto ali no dilúvio, entre outros aí. É importante fazer esses monitoramentos para isso. E para a questão poluição, e vocês proporem medidas, né, para que seu sistema de tratamento gaste o menos possível. Bom, essa parte de poluição do alvo pular. Bom, essa erosão do solo aqui também é outro fator importante, porque isso aqui acontece tipicamente e isso vai causar prejuízo para vocês em algum momento. Ela pode ocorrer de forma laminar, então a gente vai ver como procede isso ali, ó. Isso aqui é uma zona rural de vocês aí no Rio Grande do Sul, na parte de Cruz Alta, por ali. Então, quando você tem essa parte de erosão, o que é que acontece? A sua chuva, ela acaba caindo nessa bacia que você tem aí e acaba se dirigindo para aqueles pontos de drenagem que eu falei, né? Quando o cara tem uma lavoura, que é o caso que o cara tem ali, essa água pode começar a se dirigir para um único ponto e a energia da água nesses pontos é maior do que a capacidade do solo em resistir àquele escoamento. Resultado que ele acaba causando esse erosão, né? Começa a carrear o solo até chegar no rio, que ele vai chegar no rio em algum momento. E para o produtor rural ele causa prejuízo, né? Nisso, tipicamente você vai ter, só que é o pessoal mais da engenharia agrícola, ele vai propor algumas medidas no sistema ali para evitar que tenha esse processo erosivo, né? Então ele vai plantar a cultura dele de uma forma diferente, vai fazer curvas de níveis para você ter o direcionamento desse escoamento de uma forma melhor, entre outras coisas, né? Aqui tem um exemplo mais ou menos de um processo erosivo sendo causado ali. Aqui outro, isso aqui minha orientadora, ela estudou essa região, então isso aqui não conseguiu ser controlado pelo agricultor. Ele basicamente teve que colocar a mata ao redor aqui e manteve aquela estrutura. Ele erodiu até chegar na rocha, né? Então vocês vão ver que quando ocorre um processo erosivo, se você não controlar ele por algum modo, ele vai continuar até chegar na rocha. Então vai chegar lá na rocha e aí você já causou um determinado prejuízo para aquele meio no qual se instalou esse processo, né? Aí é mais para você ver a dimensão. Imagine que isso era um terreno linear, né? Imagine que isso tudo não tinha essa profundidade e começou o processo erosivo e já está ali mais que 2 metros de altura e uma extensão bastante grande. Por quê? Porque a energia da água, depois que começa aí, não tem um controle, ela só aumenta ali, né? Então, isso aqui são medidas que vocês podem tomar, né, na engenharia para medir a extensão desses danos e como você propor uma solução. Imagine que você vai propor um loteamento. Esse dia eu peguei um projeto de um loteamento e eu tinha um trabalho de drenagem para fazer nele, justamente por conta da erosão que estava causando no loteamento. Então, imagine que o cara fez a base
fez tudo lá do empreendimento, veio um evento de chuva e levou tudo embora. Então, imagine o prejuízo disso. Você, engenheiro civil, vou lá, projetei meu loteamento, não fiz o estudo hidrológico daquela região, do projeto de drenagem, não sei para onde a água está indo, do nada veio uma chuva e levou todo o meu trabalho embora. Gastei um dinheirão retado, R$ 100.000 perdido ali, ó, porque eu não fiz um estudo apropriado da drenagem daquele local. Então, é mais para vocês perceberem coisas que vocês têm que dar um certo nível de atenção, né? Quando vocês estiverem propondo estruturas em lugares consideráveis, né? Quando for fazer um loteamento que tenha uma área considerável e você sinta que tem problemas ali no solo, entre outras características, é válido ter um estudo prévio lá hidrológico daquela região para nortear um pouco as decisões que vocês venham a tomar na hora de construir, né? Bom, então a gente tem diversos tipos de usos aí que a gente dá na bacia hidrográfica da gente. E aqui a gente veio para algo extremamente importante nessa parte de hidrologia hidráulica, que é a precipitação, né? No Brasil, mais de 99% aqui a gente vai ter a precipitação ocorrendo sobre a forma de chuva. Então, a gente mede tipicamente essas chuvas com pluviômetros e pluviógrafos. Então, vocês têm a Agência Nacional de Águas do Brasil, ela fornece dados de chuva para todo o Brasil. Vocês vão utilizar isso como engenheiros civis mesmo, em vários trabalhos, vocês vão precisar desses dados, então é bom vocês saberem onde coletar eles. Então, vocês vão coletar aí na Agência Nacional de Águas, através do Hidroweb, entre outras formas que eles disponibilizem os dados dele, né? Tem forma por radar, imagem de satélite, só que isso é um pouco mais moderno, ainda está sendo aprimorado por agora. Bom, o pluviômetro, ele vai ser, vamos dizer, manual, né? Você vai ter que precisar de um observador para tomar a medida e dizer a quantidade de chuva que vai estar passando. Então, tipicamente, a gente tem lá recipientes, a exemplo desses aí, localizados a 1,5 metros do solo. Por quê, né? Porque ele não está no solo. Seria ideal saber a quantidade de chuva que está chegando exatamente no solo, para eu conseguir dimensionar corretamente, né? Mas imagine que tem algum animal pode chegar lá e mijar ali no recipiente. E isso ser computado como chuva, né? Não seria o ideal, algo nesse sentido. Então, no solo, você pode ter outras interferências acima da quantidade de chuva que cai no sistema. Então, tipicamente, isso é instalado a 1,5 metros do solo para que uma pessoa consiga ver, visualizar se tem algumas interferências e consiga captar a quantidade de água que realmente está caindo naquele ponto. Depois a gente interpola esses dados e obtém quanto de água está caindo numa bacia hidrográfica, né? E assim, área vezes intensidade da chuva, vezes o coeficiente de retorno, né? Vamos dizer, de runoff que a gente fala, mas o quanto dessa chuva ela vira escoamento superficial, a gente obtém mais ou menos a vazão que está passando naquele sistema, de forma simplificada, né? Claro que tem métodos muito mais aprimorados. Bom, a gente tem aí condições para vocês instalarem esses aparelhos, então eles têm que ficar a uma determinada distância de obstáculos aqui, de modo que esse obstáculo ele não interfira na quantidade de água que está caindo no pluviômetro. Então imagine que isso está colado com o pluviômetro, cai a chuva, ela vem do lado direito para o lado esquerdo, boa parte dela fica retida na árvore e o pluviômetro não computa. Então, obstáculos eles causam interferência, por isso que tem que ter uma distância segura para que esse pluviômetro ele colete efetivamente a quantidade de água que está caindo em determinados pontos. Bom, tem que isso aqui, ó, é o que vocês vão fazer quando fizer um projeto. Vocês vão determinar a bacia hidrográfica de vocês, do ponto que você deseja analisar. Vamos supor que aqui na parte baixa tem uma ponte. Ah, eu sou engenheiro civil, tenho que construir uma ponte. Quantos metros de altura essa ponte vai ter que ter para que ela não seja sobreposta no evento de precipitação? Então, eu vou ter que saber a vazão que caiu em toda essa bacia hidrográfica. Então, como é que eu sei a vazão que caiu nessa região? Ou o cara mediu e sabe? Então, às vezes, eu não tenho uma medição exatamente no ponto onde eu vou instalar a ponte.
o que é que eu faço? Uso um modelo hidrológico que tem o dado em um ponto que eu conheço, e com esse modelo hidrológico eu consigo depois replicar os parâmetros que eu obtive nele, a vazão que está chegando naquele ponto que eu vou instalar a ponte. Então eu consigo mais ou menos ter uma ideia lá, seja por regionalização ou aplicação de modelos hidrológicos, a quantidade de água que vai chegar num ponto de instalação de minha ponte. E assim eu consigo projetar, ó, minha ponte vai ter tanto de altura, a seção dela vai ter que ter tanto de área para que passe tanto de água e não venha causar problema caso tenha algum evento muito grande. Tem até algum problema com, se eu não me engano, com a ponte que tem ali, que foi construída recentemente em Porto Alegre ali, rapaz, ligando perto da Arena do Grêmio, né? Não fez uma ponte nova. Então tem uma região lá que parece que ela ficou bem baixa. Então vocês tiveram uma cheia em 1941 que foi gigantesca, a maior que vocês já tiveram no Rio Grande do Sul. Então, para aquela cheia de 1941, eu não sei se aquela ponte dá conta de passar. Em estatística, né? Estatisticamente, se o evento ocorreu uma vez, ele pode ocorrer de novo. Então, em 2015, vocês tiveram outro evento de cheia bastante grande, e teve até que fechar as comportas do Muro de Mauá, porque ela já estava, quase nunca era usada aquelas comportas, né? As pessoas falavam até em remover, e em 2015 teve que utilizar, porque teve um evento bastante grande de, de inundação ali, de precipitação, né, em toda a bacia do Jacuí e do Taquari antes, e isso causou ali um evento considerável, que fez chegar muita água no Guaíba e ele elevou bastante de nível, né? Bom, e aí quando a gente tem essas bacias, a gente consegue lá monitorar precipitação, vazão, evapotranspiração, entre diversas outras características, e propor lá medidas que nos forneçam informação que a gente deseja. Então, o Gustavo, amigo de vocês, colega, né? Não sei se é amigo, está fazendo um trabalho desse bem interessante. A gente vai ver no que vai dar lá. Quando você tem pluviômetro, tipicamente você faz essas relações 10 vezes o volume dividido pela área, sendo que o volume lá em centímetro cúbico ml, né? Tipicamente você vai ter o volume recolhido em ml, a área em centímetros quadrados, e quando a gente faz essa relação, a gente consegue obter a precipitação em milímetros. Então, não sei se vocês já se perguntaram lá, o que é que quer me dizer quando a mulher do jornal está falando lá, ó, hoje vai cair 10 milímetros de água em Porto Alegre, né? Então, está caindo 10 milímetros aqui o dia todo. Então, 10 milímetros, o que é que ele está dizendo? 1 milímetro de água produz 1 litro em 1 metro quadrado, entende? Então, 10 milímetros, ele vai produzir o quê? 10 litros, né? Nesse metro quadrado. Consegue visualizar, né? Então, imagine isso, que é uma chuva de 100 milímetros e cai em Porto Alegre toda, que tem uma área de milhares de metros quadrados. A quantidade de água que não vai ser gerada, né? Então, a precipitação é fundamental porque disso. Ela que vai nortear aqui o que vai estar ocorrendo de escoamento superficial. E quando você projetar seu sistema de drenagem urbana ou quiser saber a vazão de um rio, normalmente vai estar associado a um evento de precipitação. Ele que vai estar dizendo lá, ó, aqui choveu mais, está escoando mais, eu vou ter que propor tais e tais medidas, né? Então, tem o pluviômetro aí, você faz a instalação e coleta desses dados, tipicamente é instalado dessa forma. Quando ele é pluviômetro, você tem essa coleta manual, você faz 2 coletas, uma pela manhã e outra pela tarde, registra tudo isso e depois a gente usa isso como engenheiro, né, em modelos hidrológicos. Aqui, no caso, era eu coletando dados em pluviógrafos. Os pluviógrafos, ele registram automaticamente, então não vai precisar de um cara medindo todo dia. Aí, uma vez no mês, a gente pegava esses dados e utilizava posteriormente nos modelos hidrológicos, né? Ele tem baterias aí que resistem a um determinado tempo e coleta de 10 em 10 minutos. Por que é importante ter o registro da chuva em 10 minutos? Imagine lá que quando você vê no jornal, caiu 100 milímetros aqui em Porto Alegre hoje. Esses 100 milímetros não foram ao longo das 24 horas. Imagine que, ó, de 11
de 11 da manhã até 12 da tarde, caiu 100 milímetros. Aí está todo mundo debaixo d'água, né? É uma chuva muito intensa. Então, quando a chuva ocorre em um curto espaço de tempo, ela tem intensidade muito grande. E essas chuvas que ela tipicamente vão causar prejuízo. Então, na Zona Norte, que inunda direto, caiu uma chuva com determinada intensidade e causou alagamento. Então, você sabe, toda chuva que caia com aquela intensidade ou superior, ela vai causar um problema naquela região, enquanto não propor uma melhoria no sistema de drenagem daquele ponto. Então, isso já norteia, né, determinadas decisões por parte dos engenheiros e gestores daquele local lá. Bom, aí a gente tinha antigamente registros gráficos com alguns equipamentos mais antigos, mas hoje em dia é mais tudo um pouco digital e a gente coleta com o sensor. Antigamente era um pouco rústico e era naquelas fitas que gravavam, e hoje em dia a gente registra num data logger que a gente fala, depois a gente vê com um sensorzinho, transfere para o notebook. Isso aí é um pluviógrafo do tipo basculante, né? Então, a cada basculada que ele dá, a cada virada de um lado para o outro, tem um ímã que ele faz um contato, né? E esse contato diz, ó, ele fez uma, fez duas, fez três. E cada báscula dessa, ela tem um volume. Então, você consegue identificar, ó, em tantos minutos, teve tantas basculadas, então choveu tantos milímetros. A gente consegue fazer uma relação dessa e estabelecer, consequentemente, a quantidade de chuva que caiu em um determinado local. Antigamente era um pouco assim, só que hoje em dia a gente já mudou. E aqui é um exemplo gráfico do que acontece. Ó. Imagine, toda a chuva ela não caiu ao longo de um dia todo, ela teve picos aí ao longo do dia. Então, intensidades maiores em determinadas partes do dia. Se a gente sabe especificamente a hora que caiu e o problema que causou, a gente consegue propor medidas mais efetivas, né, na tomada de decisão para propor uma estrutura melhor. Aí tem mais ou menos o registro a cada 10 minutos, né, de uma quantidade de dados que foram pegos. Bom, tipicamente a gente tem uns problemas com esses medidores, entupimento, naqueles ali, tipicamente a gente pode sofrer com entupimento, passarinho, galhos que caem no lugar por algum motivo, até um vândalo mesmo que coloca alguma coisa. Então a gente pode ter alguns problemas e é importante ter um observador para fazer a consistência desses dados depois também, né? Tanto o observador quanto uma pessoa de escritório, tipicamente vai ser um engenheiro, ele vai analisar os dados e vai dizer, não, aqui está tendo algum tipo de erro, né? Eu vou ajeitar ou vou eliminar esses dados para que ele não cause um problema em quem vem utilizar eles para simular um engenheiro de outra empresa que vai pegar aqueles dados para fazer uma obra. Daqui a pouco, se esse dado vai errado, esse cara vai errar devido a um erro na obtenção dos dados. Então, é ideal ter uma consistência desses dados que é tipicamente feita por engenheiro, né? Bom, interceptação das chuvas por dados, então tem que fazer essa crítica dos dados aí, que é a consistência, para evitar erros grosseiros, avaliar todos os dados e verificar se não tem algum tipo de interferência. Aqui tem mais ou menos um comportamento de chuva ao longo de um ano. Isso aqui vai ser importante para quê? Você ter esses acompanhamentos aqui. Você identifica o período seco e úmido. Imagine que você é engenheiro de uma obra. É melhor você trabalhar na chuva ou tudo seco, né? Então, quando você tem conhecimento desses tipos de gráficos aqui, você consegue buscar eles nos órgãos competentes e verificar, pô, minha obra, o ideal é que ela seja feita aqui entre junho e setembro. Se eu tenho 3 meses para fazer ela, né? Eu vou propor ela aqui entre junho e setembro, ou entre novembro, entre agosto e dezembro, vamos dizer. Eu vou ter menos chuvas nesse ponto, consequentemente menos interrupções e menos problemas na minha obra, né? Então é importante ter o conhecimento da quantidade de chuva que cai em um local. Aqui a gente tem como você determina uma chuva média que cai em uma região. Aqui a gente tem o método polígonos de Thyssen. Então, isso aí é facilmente obtido em software de geoprocessamento, mas basicamente ele pega todos os pluviógrafos, pluviômetros que tem uma região
faz algumas ligações entre eles por medianas, né? E nessas ligações você vai propor as áreas que cada um vai estar pegando. E depois ele faz uma interpolação para dizer, ó, esse